O diplomata disse, nem isso não surpreende. Menção a Brasil, a Coreia do Sul, a Índia, nada disso surpreende. O que nós estamos fazendo aqui é cumprir o roteiro. E esse roteiro eu antecipei para vocês lá atrás. O Brasil montou um plano, o Brasil apresentou para o Lula, o governo, né, o Deep State, o nosso, né, que é essa chancelaria profissional. O Deep State? O nosso Deep State? Ué, mas Deep State não é teoria de conspiração? Deep State não é coisa de bolsonarista? O nosso Deep State? A Daniela Lima tá falando o nosso Deep State? O que é o nosso Deep State? Mas eu quero que você preste atenção no último pedacinho da fala dela. Presta atenção no que ela tá falando aqui. Ela vai revelar algo sem querer que você vai ficar bolado. Vamos lá. Forte do discurso de o Justin Trudeau ontem, que é o primeiro-ministro do Canadá, fez uma fala muito forte que a gente vai exibir daqui a pouco. Tá cortando, né? Tá cortando. Então, peraí, deixa eu botar dessa forma, assim, já que tá cortando essa bosta. Deixa eu botar assim, peraí. É esse aqui. Vamos fazer assim vai melhorar. Deixa eu tirar aqui que tá cortando. Vamos ver aqui, peraí. Segura essa onda aí. Tá cortando. Então, vamos botar aqui pra mudar essa aqui. Pronto, vamos lá. Do discurso de Donald Trump, o Justin Trudeau ontem, que é o primeiro-ministro do Canadá, fez uma fala muito forte, a gente vai exibir daqui a pouco. Mas, por óbvio, eu trago bastidor para vocês aqui fatiando, tá? São dois bastidores, porque é isso. São várias questões que foram abordadas e que têm impacto direto sobre a nossa vida, sobre a vida do mundo, nessa fala, nesse discurso. Primeiro, eu vou trazer a avaliação sobre o tom de Donald Trump. Eu fui, de novo, a fontes da diplomacia, as fontes da nossa chancelaria, fontes com assento no Palácio do Planalto, que dão balizas para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva agir a respeito das diversas questões que a presença de Trump no poder estão impondo, né, que essa presença está impondo sobre o mundo. Aqui no Brasil não teve surpresa, segundo a fonte, né? A avaliação é de que Trump vive de o que virou uma estratégia mesmo, em especial para líderes de direita e de extrema direita, que é essa do palanque, né, da mobilização permanente. A gente experimentou muito isso e eles declararam que fariam, né? Na eleição, assim que teve a vitória declarada, Steve Bannon disse: nós vamos inundá-los com muita notícia, com muitos atos, para que eles não saibam para onde olhar. Isso deixa a base permanentemente mobilizada. Então, por que Trump fala da comunidade LGBTQIA+, por que ele diz que acabou com a diversidade de gênero, que acabou com a política de diversidade? Porque ele repisa esses temas para uma comunidade que já está se sentindo muito atacada, porque fala direto com a base dele. Isso é um exemplo de política de mobilização permanente. Eu perguntei, tudo bem, mas e a ameaça que foi feita sobre o Brasil? Em especial, a ameaça de ampliar a política de taxação. Para vocês entenderem, dia 12, semana que vem, começa a valer, se nada mudar. O Valdo vai trazer bastidor dessa última atacada do Brasil, né, atendendo a um pleito do setor, uma política de taxação americana sobre o nosso aço e o nosso alumínio. Nós vendemos muito aço e alumínio para a indústria americana, né? Ele falou, não, eu vou sobretaxar porque eu quero que tenha indústria de aço e alumínio aqui. Bom, se tudo mais falhar, eu falei, essa ameaça ele refez. Ele disse, inclusive, pode impor novas taxas. E o diplomata disse, nem isso não surpreende. Menção a Brasil, a Coreia do Sul, a Índia, nada disso surpreende. O que nós estamos fazendo aqui é cumprir o roteiro. E esse roteiro eu antecipei para vocês lá atrás. O Brasil montou um plano, o Brasil apresentou para o Lula, o governo, né, o Deep State, o nosso, né, que é essa chancelaria profissional, apresentou para o presidente da República uma série de produtos que o Brasil pode usar. Vocês ouviram? Vocês ouviram o que acabou de falar? Vocês prestaram atenção? Volta lá, fala de novo aí. Volta lá, escuta. O diplomata disse, nem isso não surpreende. Menção a Brasil, a Coreia do Sul, a Índia, nada disso surpreende. O que nós estamos fazendo aqui é cumprir o roteiro. E esse roteiro eu antecipei para vocês lá atrás. O Brasil montou um plano, o Brasil apresentou para o Lula, o governo, né, o Deep State, o nosso, né, que é essa chancelaria profissional. O Deep State? O nosso Deep State? Ué, mas Deep State não é teoria de conspiração? Deep State não é coisa de bolsonarista? O nosso Deep State? A Daniela Lima tá falando o nosso Deep State? O que é o nosso Deep State? Mas supostamente, para esses jornalistas, quando a gente falava do Deep State, que o presidente Donald Trump quer drenar, né, o pântano, eles dizem que é loucura nossa, não existe um Deep State. Mas ela tá falando o nosso Deep State. Então, não somente ela mostra que existe um Deep State, ela diz fazer parte do Deep State, porque ela chama o Deep State de nosso. O nosso Deep State. O nosso Deep State. Escuta só o que ela fala e vou continuar, tá?
O diplomata disse, nem isso não surpreende. Menção a Brasil, a Coreia do Sul, a Índia, nada disso surpreende. O que nós estamos fazendo aqui é cumprir o roteiro. E esse roteiro eu antecipei para vocês lá atrás. O Brasil montou um plano, o Brasil apresentou para o Lula, o governo, né, o Deep State, o nosso, né, que é essa chancelaria profissional, apresentou para o presidente da República uma série de produtos que o Brasil pode usar para retalhar. E aí eu falei, bom, então, se a negociação falhar, vai ter retaliação sobre a taxação ampliada em cima do nosso aço e do nosso alumínio? E aí a fonte disse, vamos usar uma linguagem mais diplomática, é uma política de reciprocidade, ou seja, eles sobretaxaram lá, nós vamos sobretaxar aqui. Cumpre esse roteiro, na semana que vem a gente deve ter uma resposta efetiva sobre isso. O nosso Deep State. Isso é muito interessante. O nosso Deep State. Aí ela fala assim, o nosso Deep State, e ela fala uma coisa interessante. Deixa eu voltar aqui. Ela fala aqui uma coisa Essa chancelaria interessante. profissional Ó, apresentou para o presidente da República uma série de o produtos nosso Deep State, que é essa chancelaria profissional. Olha só como é que ela fala. Ó, presta atenção. Ó. para vocês lá atrás. O Brasil montou um plano, o Brasil apresentou para o Lula, o governo, né, o Deep State, o nosso, né, que é essa chancelaria profissional, apresentou para Que é essa chancelaria profissional. O que é o Deep State, Fábio? O que é o Deep State? A gente tenta explicar para você o que é o Deep State, né? Não tem uma tradução perfeita para português, mas o Deep State são aqueles burocratas que eles estão por trás da política. Quer dizer, eles mandam, por exemplo, o Biden. O grande exemplo é o Biden. Você e eu e o mundo todo sabe que o Biden não era o presidente. O Biden não tinha condições de diferenciar água quente de café. Você desse um café, uma água quente para ele e dissesse que era café, ele tomaria água quente pensando que era café. O cara não sabia, o cara estava morto, né? Cadê o Biden? E durante 4 anos, o que nós ouvimos da mídia era que o Biden estava super sharp, super elétrico, que o Biden estava muito bem. E quem é que acreditou numa merda dessa? Quem é que realmente acreditou que o Biden estava bem? Quem? Então, quem mandava nos Estados Unidos era o Deep State. Mas era um momento muito óbvio. Quer dizer, o momento foi tão ruim porque foi um erro estratégico do Deep State. Porque o Deep State, ele quer mandar no país sem que seja percebido, né? É tipo, eu vou ficar por trás e eu vou comandar isso sem uma percepção, sem que eles descubram o que nós estamos fazendo. Na época do Biden foi quando o mundo, de certa forma, despertou de que sim, existe um Deep State. Porque ninguém vai querer me convencer, ou conseguir me convencer, de que esse cara tá mandando no Brasil, a mim nos Estados Unidos. Então, é óbvio que existe. Então, um dos maiores erros do Deep State foi exatamente botar alguém tão incompetente que ficou óbvio para todo mundo, que tem 2 neurônios ou mais que funcionam ainda, que o Biden não mandava. Era o Deep State que mandava. E, por exemplo, quando você fala assim, mas Fábio, o USAID. USAID é o Deep State. Porque o dinheiro é do povo americano. A decisão do governo é colocar dinheiro no USAID. Mas a decisão para onde o dinheiro vai é do Deep State. Entendeu? É o que a gente fala na guerra da Ucrânia. Como é que é a guerra da Ucrânia? Os Estados Unidos dá dinheiro. Esse dinheiro que sai dos meus impostos, ele é usado para comprar arma em indústria bélica americana. E as armas vão para a Ucrânia. Ou seja, essas indústrias bélicas, eles ganham dinheiro com as guerras, através do nosso dinheiro de imposto. Então, você começa a entender, e no Brasil, obviamente, tem um Deep State. Claro, óbvio. O Alexandre de Moraes faz parte do Deep State. Ele é um agente do Deep State. É só você perceber. Eles precisam tirar o Bolsonaro do jogo, né? O Bolsonaro é o antissistema, é o anti-Deep State. O sistema é onde é o Deep State. O Deep State é o que comanda o sistema. Então não é o cara eleito por você, não é como o nego bota aí em foto, 13 famílias fumando charuto, sentado numa mesa. Não é isso, 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 não é isso. Deep State são essas pessoas poderosas que estão por trás dos deputados. Por exemplo, um senador, hoje eu não sei quanto que custa,
Mas para você virar um senador nos Estados Unidos, hoje deve estar uns 20 milhões de dólares. Aí eu pergunto para você é uma pessoa inteligente, para que eu vou botar 20 milhões de dólares para ganhar uma eleição do Senado se o salário de um senador não chega a 200 mil? Você faria isso? Quem é que está aqui? Você faria um investimento de 20 milhões de dólares para receber 200 mil por ano? Quem gostaria de fazer esse investimento? Levanta a mão. Porra, ninguém. Ninguém. Aí eu te pergunto, por que o senador faz? Por que um senador americano, ele investe 20 milhões de dólares para fazer 200 mil por ano? Aí você tem, por exemplo, a Pelosi, né, aqui da Califórnia. Faz 200 mil por ano e tem uma fortuna de 200 milhões. Porra, como é que você fazer 200 mil por ano, você consegue chegar a 200 milhões? Só se você ganhar na loteria um montão de vezes durante esse tempo. Não ganhou na loteria. O que foi? Roubou pra cacete. O que eu falo pra você? Todo Estado é corrupto. Todo. Vocês têm que entender que todo Estado é corrupto. Não importa se o presidente é de direita ou se o presidente é de esquerda, você tem um deep state. Fábio, o presidente Donald Trump era presidente e o USAID estava funcionando, sim, porque é o deep state. O deep state estava funcionando durante o presidente Donald Trump. O deep state está funcionando agora. Só que hoje nós estamos literalmente em guerra com o deep state. É o deep state que bota dinheiro também para criar essa agenda woke, todas essas babaquices, é tudo do deep state. Então o deep state, eles fazem esse tipo de coisa. Mas o interessante aqui é você ver alguém da Globo dizer o nosso deep state. Porque da mesma forma que o deep state, ele coloca o senador, ele coloca o deputado, ele coloca o presidente e ele manda por trás, ele também manda por trás da mídia. Eu estava vendo aqui, eu não sei se vocês repararam isso aqui, vou dar um exemplo para você. Já fiz alguns exemplos desse aqui antes. Atenção. I will immediately bring prices down starting on day one. That ain't true. That's what you just heard. Since day one, Donald Trump's presidency, prices are not down, they're up. Inflation is getting... Pessoal, esses aqui são senadores democratas. Todos eles deram entrevistas individualmente, né? Você pegou a entrevista do cara, da menina, do outro cara, tudo. E aí as pessoas fizeram um compilado, botaram todas as entrevistas juntas. Eles falam exatamente a mesma coisa. As mesmas palavras, as mesmas vírgulas, as mesmas pontuações. Exatamente igual. Todos falando a mesma coisa. Preste atenção. É uma coisa assim que você fala assim, meu Deus do céu, olha isso. Worse. Prices of groceries, gas, eggs, of essentials. It's not getting better, it's getting worse. Meanwhile, Donald Trump has done nothing to lower costs for you. Instead, he's part of violent police action. He's letting Elon Musk take a chainsaw and rival government programs, and then even worse. Eles usam a mesma imagem, eles usam o mesmo screenshot. Pessoal, isso aqui não... Entenda isso aqui, pessoal. Isso aqui são vídeos independentes de cada pessoa. Eles usam as mesmas imagens, as mesmas falas, tudo igual. Pode ver. Social security numbers, tax returns, healthcare returns, inspire thousands of essential workers, people who help our veterans get their benefits, people fighting Ebola in Africa so it doesn't come here, frozen funding for vital programs that so many American families need, cancer research, education, payments to family farmers, and so much more. Why are they doing this? Trump, Musk, Doge are taking these vital services away from you for one reason only, so they can give tax breaks to their billionaires club. Their plan is awful, simply awful. Billionaires win, families lose. Well, And billionaires that win. is the truth. And that is the truth. And that is the truth. Você reparou? Isso é o deep state. Isso é deep state. Então, nós estamos brigando aqui contra o deep state, mas o deep state aqui, todos eles falaram as mesmas palavras, mesmas vírgula, mesma pontuação, mesmos vídeos, mesma tela, mesmo tudo.
Cara, até o jeito dele usar o microfone era o mesmo. Era exatamente igual, todos eles. Entendeu? Então você repara, e eu fiquei perplexo, porque pela primeira vez eu vejo a velha mídia assumindo não somente que existe um deep state, mas que é o nosso deep state. Ou seja, será que é o Lula que pagam eles ou é o deep state que estão pagando eles? Entendeu? Quem é que está pagando eles? Quem é que realmente está mandando o Pix? É o Lula ou é o deep state? Mas, Fábio, o Lula não faz parte do deep state? O Lula é um pau mandado do deep state. O Lula é um Biden, que por trás dele tem o deep state, que manda no Brasil. Entendeu? E o Lula pode ser descartado, o Alexandre de Moraes pode ser descartado. Mas quem é que está por trás do Alexandre de Moraes? Por que ele tem tanto esse poder? Porque tem um deep state atrás dele. Muitos traduzem que o deep state sendo o governo das sombras. Por que da sombra? Porque você é a sombra do cara, você não vê, mas a sombra tá ali. E é a sombra que dita o que tem que ser feito, né? Então acho que é importante, muito interessante a gente ver a mídia confessando isso. Eu achei muito interessante.